Boa noite. Sem oração a gente não consegue chegar a lugar nenhum, correto? É o que Deus ele deseja do seu povo. Quando Jesus Cristo ele começou o seu ministério e também quando terminou o seu ministério, ele entra no templo por 2 vezes e ele repete as mesmas palavras. Na casa dele, a igreja seria reconhecida como um povo que ora. A minha casa será chamada de casa de oração. A oração, ela, como diz Marco Filho, ela nutre o reavivamento, né? E é o que nós mais necessitamos hoje de reavivamento. Quando eu estava visitando meu pai, a gente repara, né? As pessoas que estão do lado da enfermaria, ou às vezes está na UTI, tem pessoas sempre do lado, né? E hoje eu, junto com meu filho, eu percebi que não tinha uma pessoa que estava ao lado dele. Nós fizemos a seguinte pergunta para a enfermeira que estava lá cuidando do meu pai e dos outros também. Cadê o senhor que estava aqui do lado? A gente tem visto aqui, tem acompanhado ele. Ela falou, ele faleceu ontem à noite. Estava na enfermaria. A nossa vida, ela é um sopro. Eu não sei se você sabia disso. É por isso que a cada dia a nossa vida deve estar o quê? Organizada espiritualmente. Você sabia disso? Sua vida hoje, ela está organizada espiritualmente. Se hoje fosse o seu último dia de vida, estaria tranquilo, tudo bem? Opa, estou tranquilo, estou bem. A gente deveria pensar mais nisso. Vamos fazer uma oração antes de abrir a palavra? Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor nos concede 24 horas a cada dia para resolver tudo, para comer, para beber, para dormir, fazer exercício, trabalhar, tudo, Senhor, tudo. Mas o Senhor também espera que nessas 24 horas nós venhamos dedicar tempo para ouvir a sua voz, conversar com o Senhor, ter um tempo de qualidade para falar com aquele que nos ama. Se existe alguém que nos ama acima de todas as coisas e com toda a força, é o Senhor. Nós não conhecemos outra pessoa. João, ele deixou registrado isso, pois o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos ajude, Pai, nessa caminhada. Vamos nesse momento abrir a palavra. Fale conosco nesse momento. Pois são Deus que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina agora para sempre. Amém. A cada quarta-feira nós estamos estudando um pouquinho sobre o livro Eventos Finais. A gente repete um pouco no domingo. E nós estamos estudando um pouquinho sobre a Igreja de Deus nos últimos dias. Se lembra lá no livro de Apocalipse, capítulo número 3? Precisa ler agora. O que João escreveu sobre o último período da igreja? Lembra da repreensão? A igreja, Zé, ela se sentia o quê? Rica e abastada. Abastado é aquela pessoa que não precisa o quê? De nada. Estou bem, estou abastado. Financeiramente eu estou bem, estou cheio de saúde. Né? A vida vai de vento em polpa.
É o estado que a igreja hoje se sente. A igreja hoje, por incrível que pareça, ela aprendeu uma coisa que não deveria, porque isso não vem do céu. Ela aprendeu, não digo toda a igreja, mas uma grande parte, aprendeu a trabalhar sem o Senhor Espírito Santo. E quando o Espírito Santo não está envolvido, há êxito? Não. Abram suas Bíblias, antes da gente ler aqui, que nós vamos ler, no livro de 1 Pedro. Eu vou abrir aqui, no tema, a Igreja de Deus dos Dias. Achei. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 12. Todos acharam? Vamos lá? Capítulo 3, 1 Pedro, versículo 8 até o 12. Marcelo, você pode ler para nós aí? Lê para nós. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternantes e amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensas com ofensas. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, busquem a paz, empenhem-se para alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Olha isso. Amém. Deus trazendo orientação sobre o amor fraternal que a igreja deve ter. Versículo 9 me chama a atenção que diz: não pagando o mal com mal, ou injúria, na minha tradução, por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, proferindo bênçãos, pois para isto mesmo foste o quê? Chamado. Você foi chamado para proferir o quê? Você foi chamado para proferir bênção, não é para proferir maldição. Você foi chamado para ter amor, não é para ter ódio, a fim de receberdes bênção por herança. E quando você abençoa as pessoas, você também é abençoado por quem? Por Deus. Irmãos, isso é sério. Deus está trazendo orientação para nós, para que como igreja possamos avançar, para que como família possamos ter esses sentimentos, porque para nós é mais fácil proferir bênção ou maldição? Maldição. Ah, mas irmão Alex, eu não levanto a mão para o alto e não amaldiçoo ninguém. Não é isso, não é isso. Maldição que você vai proferir não é essa. Mas uma palavra dura, uma palavra que deixa a pessoa arriada, é uma maldição. Você, aqui nós falamos
como a Marcelo leu, para refrear que órgão do nosso corpo? A língua. A língua, ela te condena. Você pode ler a Bíblia, pode cantar louvores, mas se você não vigiar a sua boca, a sua língua, em milésimos de segundo você jogou fora tudo que você estudou. E Deus espera de nós. Aqui diz o seguinte, no livro Eventos Finais, na página 37, diz assim: a história de Israel, uma advertência para nós. O que aconteceu com Israel? Israel foi chamado por uma obra, por uma missão, lembra? Lá no livro de Daniel, que nós vamos ver agora, o anjo Gabriel chama ali Daniel e fala o seguinte: olha, Daniel, 490 anos de graça, de misericórdia, estará disposto, estará presente sobre a sua nação. Após isso, acabou. Lembram disso? Dessa profecia? E essa profecia, ela termina aqui em que data? No ano 34, na era de Cristo. E finaliza ali com um grande problema. Israel não foi o quê? Fiel ao seu Senhor. E no ano 34, Estevão, ele fez uma colocação perante os escribas da lei, os doutores, que colocou cada um no lugar deles. E naquele momento, eles falaram o quê? Precisamos fazer o quê com Estevão? Matá-lo. E naquele momento, o jovem Saulo se encontrava segurando as roupas daqueles algozes que iriam fazer o quê com Estevão? Apedrejado. E naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, no ano 34, o céu se abre, e ele contempla o Pai, e contempla Jesus à direita, e o Espírito Santo do lado de Estevão. E naquele momento, no ano 34, depois lá em Damasco, Saulo teve um encontro com quem? Com Jesus. E no ano 34, Saulo, agora começa a ser pregador, começou a pregar para com as pessoas, mas a missão dele era pregar para quem? Para os gentios. Então, no ano 34, 490 anos de oportunidade encerra para o povo de Israel. E aqui diz, eventos finais, a história de Israel, uma advertência para nós adventistas do sétimo dia. Nesses últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos do antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá, cairão no mesmo perigo que o antigo Israel, e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. Irmão Alex, eu não sou incrédulo, eu guardo os mandamentos de Deus. Você pode dizer isso. Você pode dizer um montão de coisa. Lembra que nós acabamos de ler aqui, em 1 Pedro, capítulo 3? Olha os sentimentos que Deus deseja que nós venhamos ter dos nossos irmãos. Se nós não tivermos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sentimentos estará em primeiro lugar na sua vida? Os seus. E o diabo, ele gosta quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar. Sabia disso? Ninguém gosta do diabo. Poucas pessoas gostam do diabo, não é? Se você fazer uma enquete aqui no bairro de Marechal, você gosta do diabo? Você vai dizer o quê? Claro que não. Quem gosta do diabo? Mas quando as pessoas colocam de lado a vontade de Deus e colocam o seu eu em primeiro lugar, qual é a vontade que eles estão fazendo? Do diabo. E o comportamento que teremos? Do inimigo. Então aqui fica uma advertência para nós. O antigo Israel sofreu calamidades por causa dos corações não santificados e vontades insubmissas.
Eu vou ler de novo. O antigo Israel sofreu calamidades por causa dos corações não santificados e vontades insubmissas. Corações não santificados. É um coração o quê? Soberbo, arrogante. Como o Marcelo fez uma oração aqui. Hoje, a nossa igreja está muito emotiva. Pouca razão e mais emoção. É um prato cheio para o inimigo. Se alguém falar alguma coisa que você não gosta, o que é que você faz? Você vai interceder por essa pessoa ou vai começar a virar as costas para não falar mais com ela? O antigo Israel parou de dar ouvido aos profetas e começaram a ouvir lá fora, porque aquilo que ouvia lá fora era melhor. Os profetas em si já não tinham mais a sua voz. Por que você acha que Deus levou o povo cativo para a Babilônia? Simplesmente porque quis levar? Simplesmente porque olhou um dia diferente pelos outros? Olha, eu vou castigar esse povo aqui. Será que foi isso que Deus fez? Não. Deus levou o povo cativo porque o povo encerrou os ouvidos de ouvir as orientações. Se lembra quando Jesus Cristo ele chega no Monte das Oliveiras, naquele momento que ele iria ficar uma semana ali na Páscoa, ele olha para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus quê? Mata os seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mas, irmão Alex, o que isso tem a ver conosco? A irmã White está dizendo o seguinte: assim como foi no antigo Israel, assim também será com o povo de Deus hoje, com a sua igreja hoje. Irá acontecer a mesma coisa. Deus irá varrer da sua igreja pessoas que não estão colocando em primeiro lugar a sua santificação, não estão se submetendo à vontade dele. É a mesma coisa. E que diz assim: o antigo Israel sofreu calamidades por causa dos seus corações não santificados e vontades insubmissas. Sua rejeição final como nação foi o resultado da própria incredulidade, confiança em si mesmo, ausência de arrependimento, cegueira espiritual, dureza de coração, e em sua história nos é apresentado um sinal de perigo. Será que nós paramos para entender o que está acontecendo? Cegueira espiritual, irmãos. Não, do jeito que eu estou bem, o que eu estou fazendo, eu quero fazer desse jeito, e é desse jeito que eu vou. Eu vou trabalhar dessa forma na igreja, eu vou fazer isso, desse jeito aqui, eu não quero saber mais de nada, desse jeito que eu vou. Coração insubmisso. E você vai dizer, você vai repreender, você vai orientar, você vai aconselhar, e a pessoa acaba o quê? Vendo em você um inimigo. É um inimigo. É o que está acontecendo hoje. A mesma coisa. Sua rejeição final como nação. Irmãos, se a gente falar isso para algumas pessoas, a gente vai até ser mal visto, porque em muitas denominações religiosas elas acreditam que Israel se levantará. Acabou. Sua rejeição final acabou. Como nação, rejeição como nação. Muitos judeus estão aceitando o cristianismo, o adventismo,
Mas como nação, Zé, acabou. Como nação, acabou. Sua redenção final como nação foi o resultado da sua própria incredulidade, confiança em si. Será que nós estamos confiando em nós mesmos? Ausência de arrependimento. Será que nós estamos fazendo as coisas e não estamos nos arrependendo? Cegueira mental e dureza de coração. Cegueira mental, não consegue ver nada. O povo de Deus hoje não está conseguindo enxergar mais nada. Estão chamando doce de amargo, amargo de doce. Não consegue distinguir mais nada. Dureza de coração. O que é dureza de coração? Não importa o que você fala, a pessoa já tomou uma decisão e não vai mudar. E não muda, irmãos. Aí você gasta tempo, você ora, você chora, você visita, você fala, mas não adianta o quê? Nada. É a mesma coisa. Em sua história, nos é apresentado um sinal de perigo. Finalizando. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A igreja não é perfeita, mas você entender que Deus não espera nada é diferente. É ou não? A igreja não é perfeita, mas você entender que Deus não espera nada, Deus espera. Deus espera muito. Se tem uma igreja que as forças do mal desejam que venha acabar com a igreja, é a nossa. Porque ela tem duas características. Vocês sabem quais são as duas características que a igreja adventista tem que diferem as outras igrejas? Apocalipse fala, porque ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o anjo Gabriel diz para João, Apocalipse 19:10, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por isso que o dragão se irou. Nós não estamos em guerra lá fora. A nossa guerra não é externa ainda. A nossa guerra é o quê? Imagina quando a guerra interna se unir com a guerra externa. Se nós não tivermos alicerçado, se nós não tivermos santificado, o que vai acontecer? Não aguentaremos, porque não seremos batizados pelo Espírito Santo. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre uma igreja militante. Não é triunfante ainda, mas é militante. E você sai daqui hoje com o seguinte pensamento: eu preciso rever os meus conceitos. Preciso tomar decisões que não tomei ainda. Preciso me alicerçar na rocha, que é Cristo Jesus. Porque muito em breve, o nosso nome será passado em revista. E quando o nosso nome passar em revista, é aquele exato momento que você vai ser julgado. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que possamos nos preparar, nos santificar para a bendita volta de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, irmã White, ela fala que as mensagens
elas só irão ter poder suficiente para mexer com cada um de nós quando nós fomos batizados pelo Teu Espírito. Às vezes, no curso de sábado, Pai, o mensageiro está administrando a palavra e, infelizmente, pessoas na igreja não estão nem aí para ouvir o que ele está falando. Nem aí, Senhor. A igreja não consegue, muitas das vezes, Senhor, estou falando sobre o Marechal, nem se concentrar na mensagem. Cansados e sobrecarregados que nós estamos. Mas se nós estamos cansados e sobrecarregados, Jesus falou: vinde a mim então. Mas muitas das vezes nós não vamos até o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem muitas coisas que estão acontecendo nos quatro cantos da terra e nós hoje estamos tendo a oportunidade de nos alicerçar, de se santificar, de se consagrar, e nós não estamos fazendo, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Toma em tuas mãos as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos leve agora na companhia dos seus santos anjos para o nosso lar e nos dê um restante de semana na tua presença. Por essas bênçãos pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para Deus sempre. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Até logo, Cristina.